Oi, gente, boa tarde, como vocês estão? Nossa aula de hoje é de ciências sobre as plantas. Como são as plantas? Onde você costuma vê-las? Na sua casa tem alguma planta? Existem plantas de muitos tipos e em diferentes ambientes. Há plantas em vários lugares, nas florestas, nos jardins e nas matas, por exemplo. Só que nem todas elas são iguais, não é mesmo? Há plantas que dão flores grandes e coloridas, outras têm flores tão pequenas que a gente nem consegue enxergar. E também há aquelas que nem flores têm. As plantas terrestres, como o nome já está dizendo, são aquelas que vivem na terra. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, como as margaridas, cactos, a mangueira, que é a árvore que dá manga. Tem também o ipê, rosa, o capim dourado. Todas essas plantinhas são plantas terrestres, tá? Plantas que vivem na terra. As plantas aéreas. As plantas aéreas, como o nome está dizendo, na verdade, elas são aquelas que se hospedam em outras árvores. Elas ficam presas nos galhos de outras árvores para receber água e nutrientes. São os exemplos: a bromélia, a orquídea e a tilânsia, tá? São três exemplos que eu coloquei para vocês. Aí também a mais conhecida é a orquídea, né? A nossa maior, essa roxinha aí é a mais conhecida. Já as plantas aquáticas são aquelas que vivem na água, tá? A Vitória régia, por exemplo, é uma planta aquática, tá? Vamos conhecer um pouquinho das partes da planta. Ó, a grande maioria das plantas ela é formada por raiz, caule, folha, flor e fruto. Só que em algumas plantas não tem flores nem frutos, como por exemplo a samambaia. Em qualquer planta, todas as partes são importantes e cada uma delas trabalha para que a planta cresça saudável. Vamos conhecer um pouquinho de cada parte da planta. Então vamos lá, veja. A raiz. A raiz é responsável por prender a planta no solo. Ela fixa a planta no solo e é daí que a planta absorve a água e os sais minerais de que a planta precisa. O caule. O caule também é conhecido como tronco. Ele é responsável por sustentar as folhas, as flores e o fruto. E ele também é responsável por levar água e os nutrientes da raiz para as folhas, tá? É ele que transporta para as outras partes da planta. Depois vem o fruto. O fruto contém as sementes. Eles servem de alimento para diversos animais e para o ser humano, tá? O fruto guarda a semente, ele protege a semente. Temos a folha. As folhas, elas são responsáveis pela respiração e transpiração da planta. Elas também produzem o alimento de que a planta precisa, tá? Que é o que a gente chama de fotossíntese, mas isso já é um assunto para a próxima aula. E as flores são os órgãos reprodutores da planta. Elas atraem animais e originam o fruto. Então vamos lá fazer a agenda. Hoje, 2 de julho, a atividade no livro de ciências, das páginas 243 até 246. E também tem uma atividade no caderno, tá? Para todos fazerem. Vamos primeiro para a explicação do livro. Observe as imagens e faça o que se pede. Letra A. Escreva o nome das árvores frutíferas, ou seja, as árvores que dão o quê? Frutos. Letra B.
Escreva o nome da planta que pode ser encontrada em jardins, que enfeitam os jardins. Letra C, escreva o nome da planta encontrada em hortas, tá? Dessas 4 imagens. E também serve para nossa alimentação. Segundo, há alguma planta na sua escola ou na sua casa? Localize a que achar mais bonita, desenhe e pinte todas as suas partes visíveis. O primeiro, encontre no diagrama de palavras o nome dos frutos das árvores a seguir. Então, tem 3 árvores frutíferas, ou seja, árvores que dão frutos. São elas macieira, goiabeira e bananeira. Que frutos elas nos dão? Aí você procura no diagrama. Super fácil. Mais uma atividade no livro. Agora você vai responder as questões a seguir. Letra A. Quais são as partes de uma planta? B. Qual dessas partes é a responsável por retirar água e sais minerais da terra? Letra C. Que parte da planta é responsável por proteger a semente, guardar a semente? Letra D. Qual é a função das folhas? Letra E. Qual é o papel das flores? Segundo, pinte o desenho e indique o nome das partes da planta. Agora a atividade no caderno. Você vai anotar as partes que compõem esta árvore no banco de palavras. Você pode desenhar essa árvore bem linda, tá certo? Segundo, em que parte da planta normalmente ficam as sementes? Terceiro, normalmente que parte prende a planta ao solo e dela tira água e sais minerais para sobreviver? Aí do outro lado, você vai pintar cada quadrinho com uma cor diferente, tá? Em seguida, você tem uma legenda do lado que tá assim, caule. Aí você pinta de uma cor. E no desenho você pinta igual. A cor do caule, por exemplo, caule você vai pintar de marrom. Aí na legenda você também pinta o caule de marrom, certo? No segundo, indique qual é a parte de cada planta a que cada frase se refere. Você vai colocar só as partes da planta, se é a raiz, se é a folha, se é o caule, se é o fruto, tá certo? Na letra A, sustenta os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Quem é? B, fixa a planta no solo e dela D. Realiza a respiração e absorve energia do sol. D. Dá origem a outro fruto. Outro fruto. E. Guardam as sementes. Há raízes que se desenvolvem na água, como a da Vitória Régia, e algumas sobre outra planta, como a orquídea, por exemplo. Nem todas as plantas dão flores ou frutos, como a tia já explicou no começo da atividade. Certo? Respondam com bastante atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.